Boa tarde. Brota podridão dos bastidores da política em Minas. Depois do deputado estadual que resolveu contar sobre as barganhas por interesses pessoais e colegas que faltam ao trabalho na Assembleia Legislativa, um deputado federal é acusado de ter bancado uma campanha suja na eleição para a Prefeitura de Varginha em 2012. Ele teria financiado um material caro e difamatório contra o candidato que estava à frente na disputa e que foi apreendido numa batida policial em que 6 pessoas acabaram presas. 2 delas resolveram entregar o jogo agora, em entrevista exclusiva ao Jornal da Alterosa. O crime contra a democracia foi na calada da noite. Durante a madrugada, um grupo político articulava uma campanha difamatória contra o então candidato a prefeito de Varginha, Antônio Silva, do PTB, que hoje é o chefe do executivo do município. De acordo com o inquérito, 6 pessoas, entre elas um adolescente, distribuíam o material com o intuito de prejudicar a campanha do atual prefeito e melhorar o empenho do candidato Renato Paiva, do Democratas, que estava em 3º lugar nas pesquisas. Os investigados à época presos permaneceram em silêncio, e nada relatando acerca dos fatos. O indiciamento foi decorrente de provas colhidas na investigação, que redundou no indiciamento de 5 pessoas pelos delitos de difamação eleitoral e corrupção de menores. Nós entrevistamos 2 indiciados no inquérito da Polícia Federal, Juliano Rodrigues e Mariane Tavares Cunha Benevenuto. Nossa, é muita coisa, muita caixa. Quantas caixas? Ai, não lembro, é muita caixa, ainda ficou muita caixa lá no comitê, né? A gente estava fazendo esse tipo de trabalho durante a madrugada, era mais ou menos acho que 2 ou 3 horas da manhã. A gente estava no alto do Morro da Barcelona fazendo a entrega de material, quando de repente surgiu 3 viaturas da Polícia Militar, certo? E nos colocou diante de uma situação que esse material estava proibido para entrega, porque não existia CNPJ. Juliano Rodrigues, que tem 39 anos, foi indiciado pela distribuição do material difamatório e corrupção de menor, já que no momento do flagrante ele estava com o filho dele, que na época tinha 15 anos. A mulher de Juliano, Elisângela Aparecida Maciel, que também foi presa, desabafou. Esse homem me causou um mal terrível, terrível. A minha família está sendo destruída. Mas mesmo assim ele resolveu falar. Após quase 3 anos de silêncio, ele aponta novos nomes. Houve uma reunião para a produção desse material contra o atual prefeito Antônio Silva? Sim. Quem participou? Participou nessa noite, eu, a equipe que ia fazer a entrega do material, entendeu? Participou o doutor Juliano, que era o advogado da campanha, o deputado Dimas Fabiano e seus assessores. Quem dava as ordens? Quem dava as ordens era o deputado Dimas Fabiano. Alguns depósitos volumosos teriam sido feitos pelo próprio Juliano após recebimento em dinheiro vivo que, segundo ele, veio de assessores do deputado federal Dimas Fabiano. Recebi. Quanto? Recebi na média de uns 180 a 200 mil reais. O dinheiro que teria sido pago pelo silêncio do delator aparece em depósitos bancários não identificados feitos na conta da mulher dele. Eu fui recebido através do doutor Juliano, que cuidou dessa situação. Ele que negociou tudo com o deputado, certo? E foi acordado da seguinte forma, que ele me desse um montante em espécie e me desse um salário por mês como assessor dele. Mas assessor, sim, um assessor fantasma que não aparece. A algum momento chegou a informação que era o Dimas Fabiano que estava bancando tudo isso? Chegou, o assessor dele. Esses pagamentos teriam começado imediatamente após os indiciados terem saído do presídio de Varginha. O grupo que participou da distribuição foi para Ubatuba, com o intuito de esperar a poeira baixar. Foi bancada uma viagem pelo deputado, através do assessor dele, Juliano, mediante o fervor que a cidade se encontrava por causa da situação, de uma operação da Polícia Federal. Quem que articulou toda essa viagem? Juliano. Foi ele que ligou pra gente, que mandou o moço lá na porta, o senhor de vamos buscar a gente. Bancado por quem? Pelo Dimas.
Como você sabe foi ele que bancou? Porque ele que mandou o dinheiro, ele que mandou o assessor dele mandar o dinheiro. Quantos dias na praia? 3. Só acabar a eleição, voltamos. Então qual foi o objetivo dessa viagem? Sair de cena, para não sujar mais, né? Não pôr o nome de quem era, na verdade, porque tinha muita gente atrás da gente. No caso de deputado federal com mandato eletivo em curso, a notícia de novos fatos deve ser encaminhada à Procuradoria-Geral da República, a quem cabe a análise e solicitação de inquérito policial pertinente. Por que a Procuradoria? Porque a pessoa, nesse caso, ela detém foro privilegiado, cabendo somente a essa instância avaliar e deliberar acerca da instauração de inquérito policial. Nossa produção conversou com os denunciados por telefone. O deputado Dimas Fabiano nega ter articulado ou participado da campanha difamatória contra o prefeito Antônio Silva. Também alega que não tinha vínculo com o denunciante Juliano Rodrigues ou que pagou salário a ele. O ex-candidato a prefeito de Varginha, Renato Paiva, disse não ter nada a falar sobre o material produzido para difamar o adversário dele. Afirmou que quer apagar esse episódio da memória e nunca mais se envolver com política e políticos. O advogado de campanha dele, Juliano Comunian, alega que não teve envolvimento no caso. Vamos ver se o foro privilegiado não vai atrapalhar essa investigação do deputado e a punição, caso seja comprovada a culpa dele. A mulher que teve a filha arrastada pela rua em Divinópolis por um assaltante que levou o carro dela antes que a menina fosse retirada do banco de trás, contou do desespero que viveu nessa quarta. Foi graças a uma testemunha do crime, um herói, que a garotinha não foi levada ou morta pelo bandido. Eu não sei o que é dormir depois desse acontecido. À noite eu não consegui dormir. Eu estou muito mal, muito mesmo. Quase 24 horas depois do susto, Daniela ainda está abalada. Ela estacionava o carro neste local para ir à floricultura que fica em frente quando foi rendida pelo assaltante. Eu estacionei meu carro, fechei os vidros do carro e desci com o celular, com a chave na mão, bati a porta, fechei a porta. O indivíduo se aproximou e disse, passa a chave. Eu não tinha entendido, perguntei o quê? Ele passa a chave. Aí que eu fui ver que ele estava com um revólver apontado para minha barriga. O roubo foi por volta deste horário, 4h40 da tarde. Esta é a Rua Sergipe, no centro de Divinópolis, e o trânsito aqui é intenso. Mas o assaltante não se importou com a movimentação e rendeu a motorista. De acordo com ela, o criminoso viu que havia 2 crianças no carro. Mesmo assim, ele acelerou o veículo para fugir. A bebê de 11 meses foi salva pela mãe, mas a outra menina de 3 anos que estava na cadeirinha continuou no carro. E minha filha, desesperada, com a mãozinha para cima, pedindo, mamãe, me tira, por favor, me tira. Este homem que trabalha em frente tentou resgatar a criança. Eu abri a porta do lado da outra criança, só que eu não consegui tirar. De repente, o rapaz da floricultura, escutando os pedidos de socorro dela, ele veio e pegou meu lugar e conseguiu tirar a criança assim, o carro andando e o cara só arrastando ele, né? A criancinha, e ele conseguiu tirar, soltar o cinto da cadeirinha. Em momento algum eu pensou nele. Ele só queria ajudar a minha filha, porque ele foi arrastado, ele correu o risco de levar um tiro, ele correu o risco de ser atropelado, mas ele foi um herói. A menina teve várias escoriações pelo corpo. Melina trabalha neste açougue na esquina e conta que viu o assaltante junto com outro rapaz em uma moto momentos antes do roubo. O cara atravessou a rua e aí começou a gritaria, confusão. E aí eu só vi o carro arrancando, a menininha caindo e rodando tudo, ralando toda no asfalto. O carro ainda não foi localizado. A polícia busca informações para tentar identificar o assaltante. O início do levantamento foi através das próprias testemunhas e da vítima que nos repassou as características, sendo um indivíduo moreno de cor clara, magro e alto. Nosso setor de inteligência está verificando junto com os comércios, com os demais vizinhos, para verificar se levanta alguma imagem de algum circuito para melhorar aí, auxiliando aí o serviço da Polícia Civil na investigação desse delito. Daniela agora respira mais aliviada ao lado das filhas e pede justiça. Para mim, ele não é homem, ele é um bandido. Porque uma mãe desesperada pedir para tirar a filha e ele não deixar, ele não vale nada.
E os bandidos não se intimidam em agir à luz do dia, são covardes, a preferência é mesmo por mulheres. Olha este flagrante na capital. Câmeras registraram um assaltante atacando uma vítima no bairro Santa Cruz, região nordeste de Belo Horizonte. O bandido é este homem que descia a rua Mário de Lima pouco antes do meio-dia nessa quarta. Uma mulher cruza com ele na calçada. Ela chega a olhar para trás, mas segue tranquila e não vê que o homem dá a volta e vai atrás dela já segurando uma faca. A vítima reluta em entregar a bolsa, mas ela é arrancada pelo assaltante. Segundo a polícia, o autor do crime ainda não foi encontrado. A mulher de 50 anos contou que seguia em direção à Avenida José Cleto e que o ladrão, que teria cerca de 20 anos, fugiu em direção ao bairro Palmares. A PM fez buscas pelo autor, mas ele não foi localizado. A ocorrência foi registrada na 2ª Delegacia de Polícia Civil Leste. E os bombeiros salvaram uma mulher que ameaçou se jogar de uma janela do Hospital Sofia Feldman, em Belo Horizonte, pouco depois de ter dado à luz a gêmeos. A mulher de 28 anos estava pendurada numa janela do 2º andar do prédio. Um dos militares desceu de rapel e agarrou a jovem, que foi levada até o chão com segurança. De acordo com os bombeiros, a paciente teve depressão pós-parto depois de dar à luz um casal de gêmeos na terça-feira. Os enfermeiros disseram que tentaram conter a mulher, mas ela se soltou e acabou ficando presa apenas pelos pés. Depois do resgate, a mãe dos gêmeos foi entregue para uma equipe médica do hospital. 4 pessoas ficaram feridas em um acidente na noite dessa quarta no bairro Palmital, em Santa Luzia, na região metropolitana de BH. Elas estavam em um carro que bateu de frente com um ônibus. O carro ficou destruído. O veículo rodou na pista depois de ser atingido. As marcas de frenagem no asfalto mostram que o motorista do ônibus tentou evitar a batida. O acidente assustou muita gente que estava nesta praça, a poucos metros do local. A gente foi ajudar, inclusive arrebentamos a porta, né? Teve princípio de incêndio no carro. No momento até ajudei o rapaz ali a tirar os cabos da bateria para não ter faísca de fogo, causar explosão. 4 pessoas estavam no carro. A motorista Michele Dias Evangelista e os passageiros Daniel Araújo da Silva e Davidson Araújo da Silva foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros e levados para hospitais da cidade com vários ferimentos. Uma 4ª vítima deixou o local minutos depois da batida e não foi identificada. Segundo a PM, o coletivo da linha 4315 seguia para a garagem de uma empresa de transporte. Não havia ninguém no ônibus além do condutor, que não ficou ferido. O coletivo da linha Palmital descia a avenida e imediatamente apareceu o veículo Uno. Ela perdeu o controle, segundo o condutor do coletivo, e veio a colidir o veículo de frente. Moradores da região do Palmital disseram que acidentes acontecem com frequência no local. Eles alegam que muitos motoristas de ônibus descem a Avenida Etelvina Souza Lima em alta velocidade. Sempre tem freada aqui, no mínimo tinha que colocar uma rotatória. Para quem vem lá de cima tem que parar e fazer a rotatória, porque placa, sinal não adianta não. Na capital, um motociclista e o garupa dele ficaram feridos ao serem atingidos por uma Kombi nessa manhã na Avenida Afonso Pena. O acidente foi por volta das 6h30 da manhã. O piloto e a garupa foram socorridos pelo SAMU e levados para o Hospital João 23. Eles estavam nessa moto que ficou com o guidão quebrado. A Kombi ficou com a frente amassada. O motorista disse que foi surpreendido e não conseguiu frear. Agentes da BH Trans controlaram o trânsito no cruzamento com a Avenida Carandaí, na esquina do Palácio das Artes. Uma menina de 15 anos que saiu para ir à igreja em Betim foi encontrada morta, assassinada em Juatuba, na região metropolitana da capital. A mãe da adolescente estava em estado de choque e foi amparada por familiares e amigos. Segundo os vizinhos, Kellen Anísia Damasceno de Lima, de 15 anos, era tranquila e querida no bairro. Era uma ótima pessoa, amiga demais, companheiro, todo mundo do bairro gostava dela. Kellen saiu de casa para ir à igreja, num bairro vizinho onde ela morava, como era de costume. Ela chegou a chamar uma amiga que não pôde ir. Foi aí que ela decidiu seguir sozinha. O último lugar onde ela foi vista foi aqui, próximo a essa unidade de pronto atendimento no bairro Guanabara. Mas ela não chegou à igreja e nem voltou para casa.
Nós nunca, tipo assim, imaginamos umas coisas dessas, assim, com a nossa amiga, que, nossa, tão importante pra nós, sabe? E nós nunca imaginamos umas coisas dessas acontecer com ela, porque nós gostamos muito dela. Todo mundo aqui, ninguém é inimigo dela. Não sei o que fizeram isso com ela. A estudante foi encontrada morta em Joatuba. Segundo o cunhado, o corpo tinha sinais de asfixia. Aparentemente com marcas no pescoço de estrangulamento, né? As vértices todas no lugares, não foi espancada, simplesmente tinha umas marcas de carro, simplesmente foram uma desova. Jogaram ela como se fosse um objeto qualquer. Ainda segundo a família, a adolescente tinha namorado, não bebia ou usava drogas. O fato acontecido com ela não bate com a realidade de vida dela. Pessoa, como você pode ver, querida por qualquer um, que seja pego quem fez, seja feita a justiça. A cultura e a educação de um povo a gente vê nas ruas da cidade. No caso, a falta de educação e falta de cultura. A Praça da Assembleia, em Belo Horizonte, acabou de ser reformada, já está toda pichada. E já tem morador de rua que acampou por lá também. A obra vai ser entregue à população agora no segundo semestre e custou 12 milhões de reais. Os sinais de vandalismo já estão em vários pontos. A maioria dos tapumes que cercam a obra está pichada. O banco da área de lazer, que ainda está sendo revitalizada, já foi alvo da sujeira. Aqui foi feito até um desenho de uma folha semelhante à de maconha. Mesmo com a proteção, já tem morador de rua dormindo lá dentro. Botaram fogo também neste adesivo da Assembleia. A igreja não escapou. Nem as lixeiras, nem a guarita da PM. O pessoal está faltando educação, né? Tinha que preservar, né? Uma coisa que é para a sociedade, que é para nós mesmos. A pessoa vai limpa e o outro vem sujo, eu acho isso um abuso. A reforma, que começou em julho do ano passado, deve acabar no segundo semestre deste ano. O custo é de cerca de 12 milhões de reais. O receio de quem passa por aqui é de que quando tudo estiver pronto, os vândalos voltem a sujar a praça. Vão fazer a sujeira de novo, porque agora que estão mexendo, eles já estão pinchando. Imagine quando tiver tudo liberado, tiver aberto ao público, né? Eu acho que não vai durar um mês, pronto. O povo não tem respeito por nada mais. Falta educação, né? Tem que dar educação para o povo. É isso. Se o patrimônio não for vigiado, é desrespeitado. De acordo com a SUDECAP, o cronograma foi reprogramado para o segundo semestre em função do acréscimo de serviços não previstos, como a substituição dos meios-fios, execução de sarjetas e a limpeza das pichações. Com certeza com a gente pagando mais. Um homem foi encontrado morto boiando na Lagoa da Pampulha, em BH, nessa manhã. O corpo foi visto em frente à casa do baile. Um funcionário do Yacht Tênis Clube confirmou à PM que o homem é um colega de trabalho dele, José das Dores da Silva, de 46 anos, que havia deixado o trabalho na terça-feira às 5 da tarde e foi visto no mesmo dia bebendo em um bar. De acordo com a perícia, não há sinais de luta ou machucados pelo corpo. A direção do iate informou que está acompanhando os trabalhos da polícia e a família no reconhecimento da vítima. De acordo com o superintendente José das Dores, era servente de pedreiro, trabalhava no clube há quase 5 anos, era um bom funcionário e não faltava ao serviço. Noite violenta na região metropolitana de Belo Horizonte, onde a polícia registrou 7 assassinatos em menos de 12 horas, 4 só em Santa Luzia. O último crime da noite aconteceu no bairro Santa Cruz. Ivan Nogueira Baeze, de 19 anos, levou vários tiros e morreu antes mesmo de ser socorrido. A vítima aqui, ela é autor de roubo aqui na região. Aí parece que foi algum acerto de conta, que é o que está acontecendo muito aqui na área, né? Mas a noite violenta em Santa Luzia começou um pouco mais cedo em outra parte da cidade. No bairro Nova Esperança, na região do Palmital, outros 2 jovens foram mortos a tiros. Até o fim da noite, um deles ainda não havia sido identificado. A outra vítima é Christian Gonçalves da Silva, de 20 anos. A princípio, segundo a Polícia Militar, os casos não têm ligação. A PM fez buscas durante a madrugada em todos os locais, mas os suspeitos dos crimes não foram localizados. Vamos fugir dessa violência, da agitação do dia a dia e relaxar. Olha, meditar no meio do caos do centro de uma cidade grande, dá? Esse é o desafio proposto por professores de meditação que montaram uma tenda em plena Praça 7 aqui em Belo Horizonte.
Olhos fechados, pensamento longe. Já imaginou meditar na Praça 7? Nunca. Como? Para meditar tem que estar silêncio, calmo. Só se for um monge budista que já tem muita prática, né? Meditar? Ah, não vejo, não. Como? Aonde? Especialistas garantem que o ambiente externo não importa. O que vale mesmo é a concentração. Mas como meditar em meio a tanta gente, correria e barulho? Se você está com muito desejo de estar em paz, de estar conectada com Deus, tudo isso é possível. Mas você tem que querer e você tem que concentrar. Uma tenda foi montada no meio da praça. Dentro, pouca luz e frases de motivação. Fácil, simples, praticando todo dia, imagina. Você se torna uma pessoa mais concentrada, uma pessoa mais apreciativa. Internamente você desenvolve mais qualidade do sono, você se torna uma pessoa mais relaxada, você escuta melhor o que os outros têm a dizer, isso melhora a qualidade da comunicação, a qualidade dos relacionamentos. Então tem uma lista longa de benefícios da meditação. Quem passou pela experiência deu nota 10. Foi super tranquilo, super suave, você assim, o seu corpo fica solto, fica relaxado, a mente descansa. É relaxamento mesmo, muito tranquilo. Pois é. E eu pretendo continuar, diz que é bom até para a cabeça. Respira, ó, cheira a flor, apaga a vela, relaxa e sai viajando pelo mundo. Olha só esse caso. Um homem que ficou 3 anos longe de casa, viajando pelo mundo todo de bicicleta. Agora a aventura desse mineiro virou filme que foi lançado nessa quarta em BH. Danilo passou pelos 5 continentes. Ao todo, 59 países fizeram parte do roteiro de viagem. 50.763 quilômetros percorridos. Quase sempre assim, em cima da bicicleta. Toda essa viagem esportiva e cultural está agora nas páginas de um livro e nas telonas com o documentário Homem Livre. A gente fez um filme a partir do Peru, quando o Danilo estava voltando depois de 3 anos fora de casa, né? Então a gente acompanhou o período dele voltando para casa, descendo a Amazônia, Nordeste e chegando a BH pela Estrada Real. Você vai na Índia, as pessoas comem com a mão, no chão, né? Então isso é muito legal. Esses encontros que a bicicleta proporcionou para mim, foi uma experiência muito bacana. Apenas uma barraca e 4 bolsas pequenas penduradas na bicicleta, com roupas e mantimentos. Parece impossível, mas foi tudo que o ciclista levou para a viagem. Uma jornada que começou em 2008 aqui na capital e só terminou em 2011. Foram exatamente 3 anos, 3 meses e 3 dias de pedaladas. Coragem, né, velho? Primeira coisa é disposição, de encarar a estrada e ir embora. Tem que ter muita disposição, muita coragem para pôr o pé na estrada assim, né? Danilo disse que nunca pensou em desistir, mas que muitas vezes correu risco de sequer voltar para casa. Foi assim, por exemplo, quando ele passava pelo Iêmen, na Ásia. Eu já sabia que era uma região perigosa e eu montei acampamento, a barraca minha, e vieram 4 caras armados perguntando o que eu estava fazendo ali em árabe, somente em árabe, né? E eu consegui me desvencilhar daquela situação para poder sair daquela situação de perigo, né? Além de revelar detalhes da viagem, a intenção do ciclista é divulgar a bicicleta como meio de transporte. A prova disso estava na noite de estreia do filme, onde as magrelas ganharam estacionamento especial e lugar de destaque. A bicicleta é um movimento irreversível. E que a sociedade pede a bicicleta, porque já não comporta mais. Todo mundo é apto para poder andar de bicicleta, é um meio de transporte limpo, sustentável e a saúde, que traz muito benefício. Ai, que inveja dele, um dia ainda faço isso. Um jovem de Ribeirão das Neves que trabalha de ajudante de pedreiro é a fera do slackline, que vai ser estrela numa competição neste fim de semana em BH. Ele sonha em poder viver só do esporte e conta pra gente como trocou o futebol pelo desafio do equilíbrio sobre a fita e como já ganhou os títulos estadual, brasileiro e sul-americano. Para onde se olha é troféu e medalha. Alisson é atleta de slackline e começou no esporte há 4 anos. Uma confraternização de uma empresa
Aí eu tentei ali pela primeira vez, não consegui nem ficar em pé. Mas aí aquilo ali me desafiou, comecei, aí passou uns dias, juntei um dinheiro e comprei um kit. Aí então comecei a treinar, comecei a ver os vídeos que já tinha na internet e comecei a buscar a evoluir no esporte. Quando o jovem de 23 anos, que ainda ajuda o pai com o serviço de pedreiro, decidiu trocar a bola de futebol pela fita, a mãe dele se desesperou. Eu ficava com medo dele cair mesmo, Mas aí depois eu já fui começando a equilibrar, aí juntava as meninadas aqui também na rua, ajudando. E não precisou muito para que Alisson desse um show. O morador de Ribeirão das Neves já perdeu as contas de quantas competições participou. Já ficou em primeiro lugar por 9 vezes. Uma delas no Campeonato Sul-Americano, realizado no Chile em 2013. E este ano venceu a primeira etapa do Mundial em Jundiaí, São Paulo. Nem imaginava em ganhar, só de estar ali, de ter ido no Chile, ter primeira vez pegado o avião também para ir, primeira vez viajar assim para fora, ainda poder ganhar um Sul-Americano. Nossa, lá na hora a ficha nem tinha caído. Além do equilíbrio, é por meio desses saltos e piruetas que Alisson tem alcançado o primeiro lugar em várias partes do Brasil e também no mundo. E para fazer a diferença, ele até criou a própria manobra, que até hoje ninguém nunca conseguiu fazer. É o abominável flip, uma sequência de rodopios de tirar o fôlego. A manobra que eu criei é uma manobra que é de base de switch, é como se fosse skate, também tem a base switch regular, que ela é um mortal para frente deitado, mortal para frente com 180. A preparação agora é para o Circuito Mineiro de Slackline, que acontece no próximo sábado no Parque Ecológico de BH. Enquanto isso, sobra orgulho para a família e também para os amigos do esporte. Tá podendo participar com ele nos campeonatos, vendo o quanto ele evoluiu acima a mais que os outros atletas. É o nosso orgulho. Eu que sou irmã mais velha, eu trato ele como irmãozinho, apesar dele ser grandão, é meu xodó. Alisson, a gente está torcendo por você, hein? Outras informações você vai ver nos noticiários de 15 para 7 da noite em todo o estado. Daqui a pouquinho tem TV Verdade. Fique ligado por aqui. Até amanhã.